A paz do Senhor, meus irmãos. Estou aqui para gravar a aula sobre Martim Lutero, que foi um monge católico no século XV, que estudava, né, teologia, estudava a comando da Igreja Apostólica Romana, que nós conhecemos como Igreja Católica, mas ele estudou, aprendeu a palavra e viu que a igreja estava ensinando errado, de maneira equivocada, a interesses próprios, né? Martin Lutero, em 31 de outubro de 1517, Lutero afixou suas 95 teses na porta da igreja, no castelo de Wittenberg, lá na Alemanha. E essas teses criticavam práticas da igreja, especificamente a venda das indulgências, que prometiam perdão dos pecados em troca de dinheiro, né? Ou seja, eles colocaram essa falsa doutrina, esse falso ensinamento de purgatório, que a alma ia purgando, e aí, conforme a pessoa, ela comprava o direito de salvação dessa pessoa, por mais que essa pessoa morresse condenada, né? Não salva. E isso é antibíblico, né? E também Martin Lutero foi contra as imagens de escultura, Martin Lutero foi contra a, a salvação pelas obras, né? Que eles pregavam muito a confissão para o padre, né? Aí ele leu o texto lá, que diz, né, os três textos que falam que o justo viverá pela fé, um no Velho Testamento e dois no Novo Testamento, que o justo viveria pela fé. E o único mediador entre os homens e Deus é Jesus Cristo. E dentro dessas todas que eu falei aqui, algumas, né, ao todo ele vai achar 95 erros da igreja. Então, ele vai colocar cinco solas. Só que muitos entendem a Igreja Católica como achou que era uma rebelião, ixi, excomungou ele, tentou matar ele, perseguiu ele, né? Mas ele é um grande homem, se tornou um herói da história nossa, por quê? Porque foi através dele que veio o movimento protestante. E as aulas que eu gravei, né, que fala dos 66 livros, né, que é chamado a Bíblia Protestante, que é a nossa, que é o canon verdadeiro, né, que tem os 7 livros a mais, a Igreja Católica, e esses 7 livros não são canonizados, são apócrifos, né? Então, para os irmãos entender todas as aulas da teologia aí básica, das teologias que eu dei, sempre eu vou citar sobre Martinho Lutero em alguns pontos. Então, eu estou dando essa aula. Então, não é sobre a vida dele. Então, os irmãos procura sobre a vida dele, onde ele nasceu, como morreu. Isso aqui é um resumo rápido para os irmãos saber como que ele agiu nessa situação de erros da igreja, ensinamentos errados, maneiras erradas. Eles vendiam coisas falando que Jesus pegou, Maria pegou, né? E fizeram de Maria um ídolo, né? Sendo que Maria é uma grande serva do Senhor, não uma mediadora. Por muitos anos, até hoje, né? Os santos são adorados de escultura na igreja, e Martim Lutero foi contra isso, né? Até se comemora todo ano, dia 31 de outubro, todo ano é comemorado as cinco solas, né? E eu vou estar citando aqui as cinco solas de Martim Lutero, que é nós hoje protestantes, aqueles que não são da Igreja Católica, mas protestantes, né? Sola Scriptura, a primeira sola, somente a Escritura é autoridade de final na fé, somente a Escritura. Na introdução de teologia eu falei, né? Eu até gravei um vídeo no meu canal sobre as seitas, né, que eles adicionam, multiplicam, subtrai e divide, né? Então, pessoas que colocam algo para adicionar à Bíblia, ou coloca outro livro, outro profeta, profetiza acima da escritura, né? Não pode ser considerado, tem que ser considerado um falso profeta e uma seita, aqueles que, né, usam essas formas de matemática que eu ensinei como seitas, né? Então, somente a escritura, sola a escritura, somente ela é a nossa autoridade de fé. Segunda sola, a sola fide, que é a salvação vem somente pela fé, né? Não por obras, como era ensinado,
que as obras determinavam a salvação. Não, a salvação vem pela fé. Efésios capítulo de número 2, a partir do versículo 7. A terceira sola é sola gratia, a salvação é pela graça e não por obras, né? A segunda sola é parecida com a terceira, porque é somente a fé, né? E a sola gratia é a graça do Senhor, que é favor imerecido, por mais que a gente não mereça, nós estamos vivendo essa dispensação, que é a graça do Senhor, e ela nos alcança por mais que somos pecadores através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E a quarta, sola Cristo, somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Não tem padre, não tem papa, não tem pastor, não tem nenhum mediador na terra de homem, mulher, ídolo, que é igual ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E sola, a quinta, deu glória. Toda glória pertence somente a Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém, somente ele, toda a honra, toda a glória e todo louvor. E quando eu falo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? E as primeiras consequências da reforma, tradução da Bíblia para o alemão, tornando-se acessível para todos os irmãos. A Igreja Católica, eles privavam somente os monges, os papas, os padres tinham acesso à palavra. Então, quem ouvia era escravo de quem estava ensinando, não tinha como ver se estava certo, igual os bereanos. Eles abriam a escritura e viam que Paulo estava pregando certo ou errado, então eles tinham como conferir que estava sendo pregado. Então, eles faziam diferente para o povo não ter acesso à verdade. Mas graças a Deus, Deus levantou Martinho Lutero para abrir os olhos e trazer a verdade à tona. Ele não é um rebeliador, ele é uma pessoa que expôs a verdade naquilo que estava oculto, né? Então, ele tornou acessível a escritura para o povo ter acesso, né, àquilo que ele estava alegando que eles estavam ensinando errado, e foi comprovado nas 95 teses diante da palavra. Depois teve concílios que comprovaram que Martinho Lutero estava certo, né? E até hoje prevalece a separação entre católicos e protestantes. Católicos é uma coisa, protestante é outra coisa. Eles acreditam em uma coisa, nós acreditamos em outra, né? Ou seja, aquilo que nós professamos, eles acreditam, né? Que nós recusamos, eles acreditam, vivem e acabam negligenciando a verdade bíblica. Aqui nós não estamos falando contra as pessoas, tem muitas pessoas boas em lugares errados, né? Não é contra as pessoas, mas sim contra a doutrina errada que essa pessoa segue, né? Então a gente sempre vai combater as falsas heresias e as falsas ensinamentos e doutrinas, como essa igreja ensinou por vários anos, desde o século II, a partir de Constantino, essas heresias, essas formas erradas de prática e ensinamentos errados. Outra curiosidade, surgimento de diversas igrejas evangélicas reformadas através de Martinho Lutero. Não foi só o movimento luterano que começou, mas sim outros movimentos começou como igrejas evangélicas reformadas. E outro tópico, ênfase na fé pessoal e no relacionamento direto com Deus. Esse homem, ele foi uma grande revelação no século, porque ele trouxe para nós, para todo aquele povo daquela época, o comichão nos olhos, a venda nos olhos, o comichão nos ouvidos foram tirados através de um homem corajoso, né? Homens corajosos. A nossa Bíblia tem o próprio João Ferreira de Almeida, que combateu a Igreja Católica também, que eles jogaram os manuscritos fora quando ele começou a traduzir a Bíblia para o Portugal, depois do Portugal, né, português praticamente. Então, várias e várias vezes a Igreja Apostólica Romana foi contra que a verdade chegasse aos ouvidos e ao conhecimento dos mais leigos, né? Esse é parcialmente a história do Martinho Lutero, e essa aula dá para abranger toda a teologia sistemática que a gente estudou, e tá aí os vídeos, só os irmãos acompanhar, e está aí o vídeo do Martinho Lutero. Acompanha o início da vida dele, estuda mais a profundo as 95 teses. Eu aconselho a vocês a estudar a vida deste homem que foi um herói para nossa reforma protestante.